pessoal, tudo bem? A gente está começando mais uma edição do nosso Carnaval Sem Julgamento. Aquele programa que a gente conta histórias, relembra memórias de grandes personalidades do Carnaval. E hoje a Paola vai contar quem é essa grande personalidade que a gente está recebendo. Eu vou contar já quem é a nossa personalidade, vou falar, o Bruno tá repetindo roupa, gente, vocês perceberam, ele gostou tanto economia circular, é isso que chama, né? Não, economia circular reutilizando, mas eu quero lembrar, eu utilizei essa roupa no programa do Leandro Vieira, eu tô dando uma deixa pra ele. E tem tudo a ver com a nossa entrevistada de agora, porque são da mesma agremiação, trabalham hoje na mesma agremiação, mas eu vou explicar do início quem é a nossa entrevistada hoje. Primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A principal referência que a gente tem quando fala em balé, em dança clássica aqui no país. E ela tem uma grande história também nas passarelas do samba. Não só nos palcos do Brasil e do mundo, mas também nas passarelas do samba. E não só como coreógrafa e diretora de casais de mestre sala e porta-bandeira, que é o que ela faz hoje na Imperatriz Leopoldinense. Ela também tem uma história como coreógrafa de comissão de frente, como fuliã, como desfilante e até como julgadora. A gente vai falar de todos esses pontos hoje. Nossa, com a gente coisa. Hoje, Ana Botafogo. Ana, que prazer recebê-la, viu? Eu tô aplaudindo. Muito bom estar aqui e muito bom, enfim, falar de carnaval e lembrar todas essas memórias de tantos momentos que eu estive no carnaval. Essa é justamente a nossa proposta, porque muitas vezes a gente fala com um público novo que não conhece todas essas histórias, tá vendo o seu trabalho hoje só à frente da Imperatriz, que vem desde esse carnaval de 2024, mas tem um legado muito anterior aí que vem desde o início da década de 80, né? É interessante puxar isso, Ana, porque a gente, conversando com você aqui um pouquinho antes da gente iniciar a nossa gravação, esse momento, a gente pega um lugar que pouca gente sabe, que você começou como julgadora de carnaval no início dos anos 80. É verdade. Logo no ano que eu entrei como primeira bailarina do Municipal, foi exatamente naquele mês, eu acho, que eu fui ser também julgadora. Qual quesito, Ana? Evolução. Qual ano? 1981. Pré-sambódromo, gente. Exatamente, Pré-sambódromo. já era lá na Marquês de Sapucaí, mas ainda não existia o sambódromo. Eram aquelas arquibancadas tubulares, enfim, Isso. aquela estrutura metálica. O jurado ficava numa casinha moldada, feita na hora, só para o jurado. Era um momento que os jurados não confraternizavam com outros jurados, a gente ficava absolutamente isolado. Foi difícil, eu me lembro que foi uma noite longa, sozinha. E era um dia, uma noite só de espetáculo. Era uma noite barra dia, porque terminava tipo meio-dia. Quase na hora do almoço, né? Exatamente. Você chegava depois do jantar e saía depois do almoço. Só depois do almoço. Mas Ana, e como foi essa experiência, julgando evolução? Essa época a gente ainda não tinha livro abrir alas, não tinha curso de jurados, não tinha uma métrica toda que hoje existe. Tinha regras que lá tivemos um encontro, sim, dos jurados com a organização. E a gente ia me colocar exatamente na evolução, que era para falar de movimento, de evolução de alas, porque tudo era ainda muito no comecinho, né? Muito embrionário, né? Muito embrionário, não tinha todas essas regras das alas, não tinha alas coreografadas, era muito mais espontâneo, né? Era um carnaval muito mais comunidade, muito mais pé no chão, não tinha nada coreografado, era tudo o que acontecia naquele momento. E já era televisionado a noite toda? Não me lembro, não sei te dizer sobre isso. Pois é, porque nessa pesquisa eu não tenho, não sei se já era televisionado ao longo de uma noite toda, porque isso seria interessante, porque eu acho que o grande movimento transformador do carnaval foi exatamente em função da presença da televisão, claro, que obrigou as escolas a entrarem dentro de um módulo de tempo, né? Não, exato. Porque nesse ano, uma das minhas críticas, não só minha, mas certamente de todos, é que não tinha regra para entrar uma escola depois da outra. Às vezes, a gente esperava 2 horas entre uma escola e outra. Sim. Até a Nossa, escola imagina, se organizar. Já era televisionado, sim. Então era uma loucura. Já era? Já. E o que porque fazia nessas em 2 horas? 1982 é um dos primeiros carnavais que eu tenho uma memória forte de estar assistindo ao desfile, porque meu pai desfilou. Então, em 1982, aí você foi jogador em 81. Em 81 eu me lembro de acompanhar, que eu tinha 5 para 6 anos, mas com 6, 7 anos eu já tinha aquele lugar de
olhar e aí tá torcendo pela escola, querendo ver o meu pai na avenida, né, desfilando. Então já era televisionado, mas não tinha esse critério. Uma escola podia entrar qualquer hora e atrasava muito. E as pessoas ficavam bebendo, né? Então, quer dizer, era uma loucura. Completamente diferente do que a gente vê hoje em dia, né, Bruno? Não, Completamente. e hoje tem regras, graças a Deus. Mas a Liga é das um show, né? E tem Porque nessa época ainda não era a Liga das Escolas de Samba, não eram nada a Liga foi isso que formatada com esse objetivo. Claro. Né? Ela e para fazer um grande espetáculo, um grande show, o maior show da Terra, eu acho, sim. né? Que é esse carnaval e que é uma escola entrando depois da outra, porque não pode dar buracos, né? Porque senão você fica Deixa sem eu ter só o que fazer uma vírgula até curiosa, Sim. que nesse ano que a Ana julga a evolução, a gente está falando de 81, 80 e 81 são 2 anos que o quesito mestre, sala e porta-bandeira tinha sido retirado do julgamento. E ele volta em 82. Será muito propositalmente, ela não foi convidada para ser jurada de mestre, sala e porta-bandeira, porque foram 2 anos que foram retirados. Então você julga a evolução nesse ano, acho que é um dado que a gente coloca aqui em pauta. Mas aí a mosquinha do desfile das escolas de samba te mordeu, a abelhinha? Me mordeu para assistir sempre. Para assistir sempre. Mas nunca fiquei com essa vontade de voltar a ser jurada. Aliás, chegaram a me sondar, mas às vezes eu estava ocupada, porque foi bem no início da minha carreira de teatro municipal. Então, era um momento que a gente já estava preparando outros espetáculos e, às vezes, estar também na avenida uma noite inteira, às vezes era o momento que eu tinha para o meu descanso ou estava fora do país dançando em algum lugar onde não tinha carnaval. Então, mas eu sempre que eu pude, eu fui assistir o carnaval, porque eu sempre gostei do carnaval, eu sempre gostei dessa manifestação. Manifestação artística, né? É uma manifestação artística, tem dança o tempo todo, em todos os setores Sim. tem dança. Então, eu acho que sempre teve muito a ver comigo. Até que eu tive um primeiro convite inusitado para estar na avenida. Então, deixa eu só contextualizar. 10 anos depois, 81, como a gente falou, a Ana está na Sapucaí como julgadora. 10 anos depois, em 1991, você volta como convidada num desfile, praticamente homenageada numa alegoria da União da Ilha. Exato. E eu fiquei com muito medo, porque eu falei assim, como assim? Queriam que eu viesse de bailarina. Eu falei, como que eu vou de bailarina na festa popular? Todo mundo dizia, não. Mas tinha a ver. E isso que me convenceu, porque o Bar Assírios do Teatro Municipal, que era o carro alegórico, falava sobre os bares do Rio de Janeiro. Porque o enredo, não sei se vocês lembram, de bar em bar, de um poeta, né? Exatamente. Então, um dos bares era o Teatro Municipal, e em cima era o Bar Assírios, e em cima do Bar Assírios é o palco do Teatro Municipal. Então eu vim representando esse palco, os artistas do Teatro Municipal, eu e mais um bailarino do teatro, que era o Roberto Lima, e então esse casal veio, e a princípio me assustei muito, mas não, mas claro... por que você teve medo e se assustou? Porque eu achava que uma bailarina não ia combinar com samba, que as pessoas iam achar que eu estava no lugar errado. Mas quando me disseram que era o carro alegórico do teatro, eu falei, não, tem tudo a ver, eu vou representar esse teatro, esse Bar Assírios, esse palco, e aí depois eu gostei da ideia. E nesse ano você, inclusive, samba nas pontas, e isso fica marcado para toda a história. E era num ano, Paola, que a gente, não é como é hoje, que tem ensaio, que tem ensaio técnico, que todo mundo vai para a avenida, não existia mas, isso. Mas peraí, mas ensaio em cima de alegoria, isso também não existe. Não existe. Não, mas eu nunca nem entrei na avenida. A escola não ia na avenida, só ia no dia. Então eu me lembro, a minha grande emoção foi eu estar ali na Presidente Vargas, quando o carro vira. O joelho, o famoso joelho. Você vê a Marquês de Sapucaí, aí já era a Marquês de Sapucaí, já era. É uma emoção, e depois eu estava muito alto, eu estava no 3º andar, assim, eu passava no 3º andar dos camarotes. E aí todo mundo meio que falava comigo. Aí eu inventei ali um sambinha na ponta do pé, descia. E você sabe que essa marca sua, ela contribuiu muito para a dança clássica. Você tem total consciência disso, porque foi capa dos jornais, se tornou na época um assunto muito comentado. Isso foi colocado em uma série de espetáculos depois, esse samba, né? Nas sapatilhas de ponta, né? Teve um espetáculo que você fez com o Carlinhos também, o Isto é Brasil, que você criava isso também. Ajudou a popularizar a arte do balé.
em meio a um espetáculo, Não, um espetáculo de na uma realidade, potência. eu achei depois, né, a minha conclusão depois que eu passei a avenida, primeiro que eu passei a avenida, achei que foi rapidíssimo, já queria começar tudo de novo, porque a gente quando chega lá, passou aquele primeiro medo, eu falei, ai, é muito bom, quero voltar, que aí eu já queria estar na avenida de novo. E ali eu tive a consciência que eu popularizei a figura da bailarina, o tchutchu Claro. da bailarina, a Sim. sapatilha de ponta. Porque como? E foi, eu sempre digo, foi o meu maior público, que é um público passante, né? Você passa de um público, vai por outro. Quando que eu tive um público de 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, né? E juntando o clássico com o popular, Não né? O que é só mais 70 incrível. mil pessoas, Não, mas mais a TV. mais a Todo- televisão, que é numa época de TV aberta em que a audiência é altíssima. Inclusive, nessa época, os maiores recordes de vendagem de álbum, coletânea de carnaval, eles acontecem exatamente no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então é a época que exatamente os sambas têm uma explosão de popularidade através das rádios, das emissoras de televisão. isso. Então você desfilou num momento muito interessante e mágico para contribuir com a sua arte sendo popularizada em meio a um essa espetáculo ideia lindo. foi do carnavalesco, que era o Peron, que era o carnavalesco da União da Ilha nesse momento. E a gente citou o enredo e o Bruno citou os sambas desse ano. A gente também está falando de um samba clássico, de bar em bar, de um poeta. É uma Não, letra, é um samba que a e gente é uma escuta até época- hoje, É né? uma época, Até Paula, hoje as pessoas até cantam. Cantam. muito interessante, porque exatamente vem um porre de felicidade ali no final dos anos 80, né? Então a ilha vem numa toada, né? Vem numa batida, que toada fica muito Parintins, né? Então ela vem numa batida, num toque do tamborim muito forte, né? Existia uma expectativa muito grande pela União da Ilha em função dos carnavais que ela vinha executando nos últimos anos. Então, importantíssima essa história, né? Muito. E depois, vamos continuar nessa cronologia, a Ana tem pelo menos mais 3 anos desfilando aí, sempre representando o papel de bailarina em enredos e só aceitando convites que tenham relação Que com a tivesse- dança clássica. Exato. Porque teve, assim, depois dessa primeira aparição, muitas escolas me chamavam, queriam, porque a gente quer você na ponta, queriam passando pela avenida. E aí eu achei que aí não tinha muito a ver, porque eu acho que a avenida do samba não tem a ver a bailarina clássica só passar por passar. Então eu sempre gostei, eu levei aí alguns anos até eu retornar, porque eu achava que tinha a ver, que eu tinha que estar quando tivesse a ver ou com a figura da bailarina ou com alguma coisa, como foi o caso do Teatro Municipal, os 100 anos do Teatro Municipal, tem a ver com Vamos foi- tentar relembrar essas outras vezes? Vamos lá, Você Paula. vem aí depois no enredo em homenagem a Bibi Ferreira, na Viradouro. Isso, eu era o anjo da Bibi. Ali num carro, que era lindo. Você sabe que eu desfilei nesse ano também, né? Também. Com homenagem Numa a Bibi, alegoria. que foi lindo, e eu vim nesse carro com Bibi, atrás, assim, de Bibi. Depois, não sei se tem fotos, incrível, Não sei né? se Numa tem época fotos. que a gente não tinha celular, então não tem eu não tenho fotos desse momento. E depois eu desfilei também num carro infantil que falava sobre os sonhos da criança e que seria, então, um dos sonhos da criança seria a bailarina na caixinha de música. Então, era um carro lindo, desenhado pelo Renato Lage e que tinha a bailarina numa caixinha de música e tinha carrossel, tinha outros elementos, palhacinho, outros elementos também nesse carro que também foi muito bonito. E achei que tinha a ver a bailarina na caixinha de música. E depois finalizei com os 100 anos do Teatro Municipal, que o Vila Isabel fez um carro sobre o Lago do Cisne. Eu lembro desse carro. lindo, esse carro era muito bonito. Né? Foi icônica essa imagem. O Paulo assinou esse carnaval com o Alex Souza, né? Foi uma dobradinha. E os dois carnavalescos ali, eles conseguiram se somar, né? E aprender um com o outro. Foi muito bonito aquele carnaval. Muito bonita agora, essa homenagem ao Teatro Municipal. Agora, você vê como essa imagem de 91 sua na ilha, ela marca. Em 2014, eu estava julgando Alegorias e Adereços, e a União da Ilha vem com uma comissão de frente que tinham 2 personagens na comissão que estavam presos em varetinha, usando... Enredo sobre o brinquedo. Sobre o brinquedo. E tinha uma conotação meio de uma bailarina ali presa na varetinha, né? E eu ali olhando, eu não julgava a comissão de frente, mas é um momento que a gente está prestando muita atenção na escola, eu
me veio muito a imagem da Ana Botafogo na União da Ilha em 1991. Olha, Você veio em 2014. Foi meu último ano como julgador, né, de Alegorias Adereços pela Liga. E aquilo me marcou muito, que eu achei um carnaval assim encantador da União da Ilha. Mas, aquele ano. Nino, essa imagem é tão marcante que toda vez a gente faz a pesquisa, faz um briefing antes da gente começar, que qualquer referência que você busque de Ana Botafogo no carnaval, o que aparece é a imagem de 1991, você sambando nas pontas na União da Ilha. Comigo, eu vou por esse Brasil afora. Eu me lembro muito de você. Já era televisionado. Sim. Então, as pessoas em outros lugares... eu me lembro de você sambando no Carnaval do Rio. E ficou um Então, legado muito gigantesco, lindo. porque quantas outras pessoas e quantos outros carnavalescos e diretores artísticos não acrescentaram isso nos seus desfiles e nos seus espetáculos a partir dessa ideia, né? Mesmo porque fez muito sucesso, né? Então, e aí teve uma receptividade do público sensacional. Foi muito bom. E eu me lembro depois, assim, aí todos vieram, cara, vamos fotografar, porque foi meio inusitado, ninguém sabia, foi uma coisa falada, porque era assim, era mais um elemento, mas eu acho que nem ninguém achou que fosse repercutir tanto. E aí, claro que o depois teve várias fotos, tinha manchete ainda. Sim. Eu me lembro de uma capa da manchete icônica, assim, só de personalidade, nem personalidades, pessoas que passaram, as musas do carnaval, todas as estrelas do carnaval. Então, assim, todas lindas de carnaval e eu de bailarina. Então, é muito engraçado essa capa. Eu de meia, sapatilha, todo mundo linda, de brilhos, biquíni e tal. Roupas decotadas, plumas, paetês. Então, é uma capa que eu mesma acho engraçada. E eu toda vestida de bailarina, com meia clássica, sapatilha de ponta, coroinha. Sim, representando uma arte também importantíssima. Agora, Paola, você deixa, que eu ia te contar. Eu ia falar assim, que eu já fiz o spoiler no começo, porque eu já dei quase toda essa cronologia sapucaística da Ana, mas tem outro ponto que eu queria entrar agora que você pode colocar. Vamos lá. Ana, hoje você tá vestida de verde, né? Que é assim, a Kátia Drummond, né? Enfim, vai adorar quando assistir o podcast. Você tá de verde representando a escola. E ano passado, quando eu recebi, eu vou puxar por aí. Vou voltar e vou puxar sua orelha pra gente falar jornalisticamente. Kátia Drummond. Presidente da Imperatriz. Não, a gente tem que falar tudo, porque a gente tá falando, lembra, para um outro público que nem todo mundo conhece. Já conversamos sobre isso. Vamos lá. Então ela tá de verde porque ela tá de uma verde das cores porque da Imperatriz Leopoldinense, que é verde e branco. Pronto, fiz a vírgula e você continua. E Ana, aí foi muito interessante, porque ano passado, quando eu recebi do Pedro, que era assessor de imprensa da escola e hoje é diretor de Carnaval da Imperatriz Leopoldinense, ele me avisou: Bruno, quero perguntar uma coisa pra você. O quê? Ana Botafogo vai coreografar o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira da Imperatriz. E aí eu falei: hã? Jura? Aí ele: Na hora eu fiquei muito tenso, né? Porque exatamente eu estava fazendo uma pesquisa para o livro que foi lançado. E tenso exatamente porque é uma dança que lida muito com a arte de terreiro, que se ensina de pai para filho, de mãe para filha, né? Tem uma coisa que vem de um outro lugar, que se lida muito com intuição. Mas a arte clássica, o balé clássico, ele é importantíssimo às vezes para acabamentos, para técnicas em giro. Ele é importantíssimo nisso. Mas essa interferência, ela gera aquela expectativa de o que será que vem aí? E aí eu me lembro que conversei com você, né? E perguntei uma série de coisas e você falou: não, exatamente. Agora eu queria que você falasse, contasse um pouco desse trabalho nesse lugar. Eu já cheguei assim, meio quase no final do ano passado, quando me convidaram para estar com o casal. E aí vamos fazer, foi a minha primeira vez, claro que também tinha uma expectativa muito grande da minha parte, como será esse trabalho. Claro que eu fui muito também bem orientada pelo coreógrafo de comissão de frente da Imperatriz, que era o Marcelo Misailides, meu amigo de sempre, partner não de vida toda, porque ele é mais jovem até que eu, mas 20 anos de parceria. Hoje em dia a gente está comemorando 30 anos de parceria, mas dançamos durante 20 anos juntos. E, claro, ele também me ajudou muito, me orientou muito. E o que eu imaginava? Todo mundo, como você deve ter pensado, ela vai fazer eles dançarem balé, vai botar eles dançando alguma coisa de balé dentro da coreografia. E a primeira coisa que eu pensei, gente, não pode ser, eu posso prepará-los até com
um pouco da minha técnica, mas eu não posso transformá-los em bailarinos. Então eu cheguei muito com essa cabeça que eles tinham que fazer o mais tradicional possível. E qual era o meu olhar? Qual era a minha missão? Não era o meu olhar. Qual era a minha missão? Era olhar artisticamente de fora. Então foi o que eu fiz. Eu não fui, por isso que eu às vezes não gosto. Ela é coreógrafa do casal. Não, eu não sou coreógrafa. Eu não fui coreógrafa do casal. Eu fui uma orientadora artística. Eles foram propondo o que eles queriam fazer e eu dizia, isso fica bom, isso não fica. Quer dizer, nem falava direto que não fica, vamos ver. Aí a gente tentava, fazia pedaços de coreografia e eu ia orientando se estava harmônico, se estava dentro de um desenho harmônico, pensando num jurado que fica mais acima, né, e que vê essa movimentação de cima para baixo. Então, o meu olhar foi esse. E, claro, que eu preparei eles corporalmente. Preparei eles não só de corpo, mas preparei de fôlego. Porque eles têm uma missão e eu queria eles com energia. Sim. E que todo mundo disse que achou que teve tinha essa mais energia. Então, eu acho que o meu olhar foi mais orientar. E, claro, trabalhei braços, trabalhei mãos. Terminações, o que a gente chama na dança clássica, então, né? eu trouxe tudo do meu universo, mas o meu olhar como uma diretora artística. Hoje eu sou uma diretora de espetáculos, eu não danço, mas eu faço direção de espetáculos de balé, que é a minha praia. Mas eu trouxe um pouco essa minha experiência exatamente para esse casal. Mas você chegou a auxiliar, por exemplo, nos giros, o posicionamento da cabeça? Porque, sim, Ana, porque tem a uma... gente fazia muito importante. exercícios. Sim. Então, assim, o antes, como hoje eu já estou vindo de um ensaio com eles. A gente já está fazendo isso. A gente começa com movimentos decompostos, com movimentos devagar, até a gente achar. Então, eu trabalhei muito giro com ela e com ele, Sim. porque os dois até giram, mas trabalhei também direção de olhar, porque o que acontece? Muitas vezes gira, a cabeça está para um lado e o olhar está assim meio vagando. E que isso também não pode acontecer, porque a gente precisa sentir o casal presente. E trabalhei muito também em exercícios, tá? Não só na coreografia, porque chegava na coreografia, a gente tinha que colocar tudo o que a gente fez em exercício. Eu trabalhei muito olhar, giros, parada e mão. E olhar, porque eu preciso que eu queria, a conexão que eu tinha com o Marcelo Misailides no palco, eu queria que eles estivessem no palco, porque são os dois, ele tem que estar super atento à porta-bandeira, e tem que ter essa conexão o tempo todo. E você chega a fazer alguma interferência, por exemplo, o posicionamento do mastro na roupa com a angulação do braço para ver como é que vai ser dada a tombada da bandeira? Não, isso eu, por exemplo, não fiz. Mas eu fiz, a gente trabalhou muito, não só com saia, depois trabalhamos com a bandeira muito tempo. Logo o comecinho eu trabalho sem bandeira, como é este momento que eu estou agora. Mas depois eu coloco a bandeira porque ela precisa ir acostumando com o peso. E você trabalha com ela molhada? Não. Nunca trabalhei. A gente trabalhou com ela normal, mas eu trabalhava com roupa pesada. Primeiro era só saia, depois ela pegou a roupa dela do carnaval anterior. Com 40 quilos. Era um pouco menos, porque era uma parte da roupa. Primeiro ela trabalhou só com a anágua, depois a gente trouxe um pouco lá da... E foi inserindo tudo no fim. A gente foi inserindo para ficar pesado. Vou até te cortar aqui, que Paula pediu para a gente ter esse cuidado, para a gente contextualizar sempre, porque a gente às vezes acha que está falando para a bolha, mas a gente está falando para muita gente. Então, por exemplo, uma roupa de uma porta-bandeira, ela chega a pesar 40 quilos hoje em dia, em média. Loucura! A primeira vez que eu vi, eu quase não conseguia carregar outra coisa, o figurino dele. Elas temem muito, né, pela regra, que o momento mais crítico do espetáculo é se uma bandeira enrola. Então, elas usam uma técnica de molhar o pavilhão. Umas jogam praticamente um balde d'água e arrebentam os seus punhos com isso. E para isso entra uma diretora artística para ensinar umas técnicas, para mostrar que necessariamente você não precisa jogar um balde d'água. Tem umas que molham as pontas. Mas aí eu te pergunto, até Ana, quando a gente teve uma bandeira nova, porque para esse carnaval foi feita uma bandeira nova e a gente primeiro tem uma estrela ensaiava. a mais. Exato. E a gente tinha, exatamente, porque tinha uma estrela a mais.
E a gente ensaiava com a bandeira antiga, de 2023. Então, quando foi feita a bandeira nova, aí a gente voltou a ensaiar, e aí eu me lembro que a Rafaela molhava As pontas, pontas. exatamente para dar mas até para dar uma moldada. E dizem que isso é bom, sobretudo quando tem muito vento. Sim, sim. Mas a gente não chegou a trabalhar muito com isso, não. Você sabe que é até interessante também, a título de curiosidade, Paola, eu fiz um estudo sobre as bandeiras, sobre os pavilhões, né? E tem lá, elas são de cetim, enfim, algumas têm uma leve forração, outras não. E tem os bordados. A bandeira mais difícil, tecnicamente, de se desfraldar, ou seja, de se abrir na passarela do samba, é a da Imperatriz. Por quê? Porque quando você tem o bordado centralizado, você tem as forças ali dentro daquele ambiente mais fáceis de você abrir o pavilhão. E a da Imperatriz não, ela é uma faixa com as estrelas. E essa última estrela, ela provoca também uma diferença para do último ano para ela. Parece que é uma bobagem, mas quando você está com uma roupa de 40 quilos, com vento, com chuva, com alguma coisa, uma intercorrência, né, de São Pedro... Essa era uma grande preocupação se chovesse muito. Porque essa era a minha preocupação. Claro. Porque eu preparei muito ela para estar em cena, para estar na avenida. Mas quando coloca roupa, já é outros 500. Já são outros 500. Mas a gente ensaiou com a roupa, eu acho que umas 5 vezes antes de ir para a avenida. Que isso fez diferença. Isso faz muita Porque diferença. no primeiro dia, você sente que eles estão mais cansados. Você sente... Só que a gente ensaiou muito. A gente ensaiava assim, 1 hora... com aquela roupa, com aquele peso, pelo menos 1 hora. A gente ensaiava mais. Isso acontece o quê? Em lugares secretos, para o pessoal que não sabe, porque a roupa não pode ser revelada ainda. Na cidade do samba. E vocês faziam isso na cidade do samba, cidade em do horários samba, reservados para nada vazar. Na nossa sala, lá não vaza. O barracão da Imperatriz Leopoldinense, ele tem uma sala maravilhosa, com espelhos para ensaio de comissão de frente e de messalha e porta-bandeira. Eu, inclusive, falei com a Kátia, presidente da Imperatriz, Kátia Drummond. Falei, gente, tinha que usar isso aqui para um projeto social, uma sala tão incrível que você sala tem dentro linda, desse barracão. Que incrível. É Não incrível. conheço. Jogador. Então, não pode conhecer. Ela não não posso pode. nem te convidar. Por hora não podemos. Mas deixa eu fazer uma outra vírgula aqui, que é falando justamente dessa incidência da dança clássica nas apresentações dos casais de mestre sala e porta-bandeira, coisa que tem sido muito criticada. Não só essa interferência da dança clássica, como muitas pessoas apontam um olhar do júri buscando essa dança clássica, porque a gente tem pessoas no júri que vêm dessa dança clássica. Você acha que isso acontece mesmo? Como que você enxerga isso? Você acha que há essa cobrança da dança clássica no julgamento? Como eu não você acho que haja cobrança da dança clássica. Muito pelo contrário. Até tivemos uma reunião, o próprio jurado lá, o João Vlamir, disse que ele não gosta quando tem muitos elementos de outras danças dentro do casal. Porque o casal é tão tradicional, tem a sua dança tão tradicional, como você falou, passa de mãe para filha, de tia, de avó. É uma tradição, veio essa tradição. Claro que as técnicas vão melhorando, a energia, a velocidade, tudo isso melhorou ao longo de todos esses anos de carnaval. Mas, então, eu acho o seguinte, que eles não buscam o balé clássico, eles buscam o olhar de um espetáculo e de movimentos com terminações. Então, eu acho que as terminações, porque a gente tem um olhar no balé que precisa ser cada terminação de um giro, de um salto dos bailarinos que saltam, fazem proezas técnicas muito grandes, e a gente exige uma terminação de excelência. Eu acho que é um pouco esse olhar que eles trazem. Porque pode, o carnaval hoje e os casais já buscam essa limpeza. Essa limpeza dos movimentos, a finalização, claro. Eu agora, minha missão é essa, é limpeza de movimentos. Às vezes é tirar coisa demais, por exemplo. Sim. Às vezes eles querem fazer muita coisa. Não, tá feio, porque a gente não tá entendendo. Vamos fazer menos? Às vezes o menos é mais para o jurado poder entender o que eles estão fazendo. Exatamente. E foi assim que eu trabalhei no outro ano. É interessante quando você traz isso, a questão, porque eu vejo, através do estudo, eu observei que o que sempre confundiu muito a cabeça do todo tem uma palavra ali muito sensível no manual do julgador que se chama
tem que ser elegante. O tal do elegante, ele confunde. Porque a elegância aí, ela vem de uma estrutura. Porque o carnaval, ele é um balaio e que se juntou uma arte de nobreza aristocrática misturada com o nosso povo do morro, com os nossos, com o povo do terreiro, enfim, misturou isso tudo e deu em um lugar, né? No passado, os casais, eles ficavam observando pela fresta dos salões como a nobreza dançava, né? E daí vem muita história dessa dança de casal de E o messalha. casal, eu acho que eles são os nobres dessa... Eles, com certeza, eles estão carregando ali exatamente todo o poder ancestral de uma agremiação. Estão carregando o símbolo máximo de uma escola de samba e que tem energia de todo mundo que já passou, todo mundo que já torceu. Das escolas, às vezes a gente pensa só nas escolas que têm muito dinheiro, mas não, toda agremiação tem sua história, tem sua trajetória e tem sua importância. Mas eu ouvi, é até uma fala que a mim me toca muito, Ana, mas eu aprendi muito com essa fala. Porque a bailarina, oficialmente, ela dança para o rei, né? Vem a história, vem daí. No caso da porta-bandeira, ela é uma rainha. Ela é uma rainha que ela dança, em primeiro lugar, para a ancestralidade, ou seja, para o pavilhão. E depois ela dança para ela. Então desconstrói muito essa linguagem do padedê, né? Apesar da gente precisar harmonizar esse momento do espetáculo, Porque como que você harmoniza? Ele é o responsável para cuidar dela que está cuidando do pavilhão. Então ele tem que ter toda essa atenção, ele vai ter toda a sua performance, mas ele é o cuidadoso com essa rainha, com esse pavilhão. Então, tudo que ele faz em volta dela... Então, quando eu falo que tem que ter uma conexão, ele tem que estar ligado. O que ela fizer, se ela for dar uma mão, ele tem que estar lá, tem que receber essa mão, ele tem que... Enfim, ele cuida dela, mas para isso tem que ter um encontro. E hoje tem que ter esse encontro de olhar. Estamos bem, estamos sintonizados. Eu acho que tem que ter sintonia nessa dança. Com certeza. Não, é muito interessante, porque isso é importante, inclusive, que muita gente da bolha também assiste, que eu acho hoje é uma pauta muito falada, né? Não só entre os casais, mas no meio das escolas de samba. Inclusive... gestores de carnaval às vezes me questionam, me perguntam o que eu acho, ou o que fulano acha sobre a evolução desse processo, né? O que eu imagino também para os casais? A gente precisa tomar muito cuidado, porque como tem essa nobreza, ela já tem o problema de segurar o pavilhão, não pode ser duro, engessado, porque senão fica uma coisa que ela não pode fazer nada, né? Porque também parece, não pode isso, não pode aquilo, então ela não pode, ela fica dura, ele só gira em torno. Não, a gente precisa um pouco, quase que desconstruir esse corpo que vai ser nobre na avenida. Mas esse corpo, para ser nobre, ele precisa estar trabalhado, porque não é você ser dura e não fazer nada que você já está bem. Claro. Não, você tem que ter esse corpo. A dançarina, e que é o caso deles, são dançarinos do nosso carnaval, eles têm que poder fazer tudo com aquele corpo, mas eles interpretam a nobreza. Mas se eles não estiverem lá e estiverem no samba, eles vão dançar o samba, ou eles vão dançar o que for. Então, por exemplo, esse ano eu estou trazendo uma novidade, porque o ano passado eu não tive até muito tempo, porque eu já cheguei muito um perto pouco do carnaval. mais perto. Esse ano eu estou trazendo várias linguagens para eles, preparando esses corpos. Eles não vão dançar, eles não são bailarinos que vão dançar outras linguagens, mas eu sinto essa necessidade de trazer um corpo dançante para que depois eles representem o mestre-sala e a porta-bandeira. E a gente está falando também de um tema afro, e que eu também vou trazer, eles ainda não começaram, mas também todos esses elementos afros para esses corpos.
eles precisam vivenciar isso até para a gente poder fazer essa Que conexão bom, toda. olha a ancestralidade toda aí. É. Mais presente ainda, Pois é, né? o negócio é que eu tenho tanta pergunta pra fazer pra ela que eu fico assim. Não, vamos mudar o foco. A gente não vai mais falar agora de casais de mestre Sala e Porta-Bandeira, não por agora. Mas é muito diretora, Sabe o que eu quero meu falar povo. agora? Meu pai, Concluímos esse assunto. Concluímos Depois esse a assunto. gente fala, mas Depois a perto gente do reclama no carnaval, a próximo gente fala outra episódio. coisa. Falando... Sabe o que eu queria falar agora, Bruno? Uma coisa que eu fiz spoiler também no começo, que é a Ana na posição de coreógrafa de comissão de frente. Sabia você que por 2 anos ela foi coreógrafa de comissão de frente? Você sabe por quê, gente, que ela quer falar sobre comissão de frente? Por quê? Porque eu ela acho que é de julga interesse. comissão de frente. Bruno Chateaubriand. Meu Acho que é Deus um de do interesse céu. do nosso Ela público. estuda. Não, tô mexendo com você, porque é de interesse, sim. Faz parte também da arte do carnaval, faz parte de um processo importantíssimo. Mas a Paola, nos últimos anos, ela vem estudando intensivamente, assim como eu estudei intensivamente sobre Mestre Sala e Porta-Bandeira, a Paola estuda muito hoje sobre A gente comissão de estuda frente. sobre carnaval. Não, mas comissão de frente Sobre se tornou... comissões também. se tornou Tudo. um lugar que você arrasou aí, eu soube recentemente na sua Vamos fala. lá. Não, é um lugar que a gente gosta muito, um espetáculo, que como a gente define, que é praticamente um espetáculo dentro de um espetáculo É agora. verdade, é. É um momento que o público espera demais, você vê com a ansiedade do público para esse espetáculo. As comissões ganharam tamanhos e proporções gigantescas dentro desse espetáculo, e a Ana teve um papel como coreógrafa em 2006 e depois em 2007 em 2 agremiações diferentes. Primeiro em 2006 na Mocidade, né, Ana? Relembra um Isso. pouquinho como foi isso. Olha, as duas foram experiências fantásticas, mas eu vou até fazer aqui uma análise. Eu fiquei exatamente, nesse ano, 6 e 7, eu acho que foi exatamente no limiar, quando essas comissões começaram a mudar radicalmente, a virar o super show na frente das escolas de samba. Que antigamente eram comissões de frente, primeiro era a velha guarda. A velha guarda que vinha Depois abrindo os começou desfiles. um pouco de coreografia, mas não tinha essa necessidade dessas surpresas e desses malabarismos todos que hoje em dia a gente vê, que é lindo, que a gente adora. É a teatralização, como a gente fala. A Teatralização. teatralização do Eu acho espetáculo. que eu peguei exatamente ali naquele limiar. Foi uma experiência fantástica para mim, mas eu entrei exatamente com um olhar de bailarina e de quem olha o corpo e o ensaio, sobretudo. As minhas comissões entraram muito bem ensaiadas. É claro que eu, que era marinheira de primeira viagem, aprendi com algumas coisas. Uma delas era com macacos. E claro que as roupas acabaram sendo muito quentes e eles sofreram muito quando já chegaram no último jurado. Então, coisas de um pouco de inexperiência, eu posso dizer isso. Mas, assim, artisticamente e como eles se apresentaram, foi um espetáculo. Inclusive, eu ganhei, numa das comissões, tamborim de ouro. O tamborim de ouro. Que foi exatamente essa dos macacos. E, então, assim, foi muito interessante. Essa foi a comissão que você fez para Vila Isabel em 2007 ou é de 2006 da Mocidade? Da Mocidade. Porque foram 2 anos de comissão. Um na Mocidade e um na Vila Isabel. Isso. E aí, a gente... Bom, então foi uma experiência, mas eu acho, assim, que eu peguei exatamente esse limiar e a minha comissão tinha dança, tinha movimentação, tinha tripé, mas não tinha uma novidade. A novidade era mínima, quando uma que eu falei do tempo e que aparecia, abria o relógio do tempo, enfim. Eu acho que, a partir desse momento, era tanta novidade que eu vi que, assim, a minha comissão foi maravilhosa em termos de ensaios, mas faltou já essa novidade. Ali estava mudando o carnaval. E depois eu vim só seguindo. Faltou isso que chama hoje no Manual do Jogador do impacto que causa, é isso? O super impacto. Eu tinha alguns impactos, mas só coreográficos. Eu não tinha impacto de novidade, Era uma época também que só podia ter tripé, não podia ter esses carros que tem hoje em dia, não tinha iluminação, não tinha... Não tinha troca de elenco, de roupas, de figurinos? Nada, não tinha. A gente era muito restrito, só podia ter, eu acho que era de 10 a 15 participantes. Tinha muitas regras e que eu, na época, segui todas. E também eu acho que não era, todo mundo seguia essas regras. Sim. Então, assim, foi uma experiência muito boa para mim, um trabalho insano. Por que depois eu também achei que não podia fazer? Porque é muito cansativo, é um E trabalho notas que de um você ano julga como inteiro. terem sido justas?
Claro que eu queria Não, mais, né? né? Não, claro que a gente sempre quer mais, né? Mas, mas eu vejo um pouco que a nota que eu não tive, a nota total, não foi nem pela performance dos meus dançarinos, dos meus componentes, que eu sempre trabalhei com componentes da comunidade. Eu nunca trouxe bailarinos de fora, eu sempre trabalhei com os componentes da própria comunidade, que, claro, eu escolhia lá numa audição. Mas, eu agora me perdi, você perguntou da questão da nota, se você achava justa, você falou que geralmente a gente claro nunca a gente gosta de quer ser mais, descontado. mas eu acho que eu acho que faltou essa novidade. Tá. Agora, apesar da comissão deles terem sido muito guerreiros e muito bons, e as pessoas comentarem do ensaio, mas eu acho que eu levei mais para esse lado e era uma transição. Eu não achei que era necessário fazer uma novidade como depois foi surgindo. E nem todo mundo teve novidade nesse meu ano também, não. Não, lembrei o que eu ia contar. Foi um ano que foi muito desgastante, porque eu, além de bailarina, eu fazia novela na Globo. Páginas da Vida, Páginas na da época. Vida. Então, eu gravava, eu ia de Nossa, madrugada. gente, aí não. A gente fazia ensaios, era uma época que se fazia ensaios na Sapucaí de madrugada, na Sapucaí ou nas ruas, nas avenidas, não tinha Porque na cidade do Sapucaí de samba. madrugada ainda tem, né? Alguma agenda gravada, tem. né? Alguma agenda? Não, tem muito alguma agora. agenda, Muitas, não. né? Agora tem muito. São Mas muitas assim, agendas. naquela época não tinha cidade do samba. Então, para a gente, às vezes, não ir lá na quadra das escolas, a gente tinha outros lugares para ensaiar ou a gente ensaiava nas ruas. A gente fechava umas ruas para ensaiar a comissão. E então foi um desgaste muito grande para mim, que ainda era bailarina. Depois eu precisava parar. Até a própria novela, todo mundo, você não quer fazer outra novela? Eu falei, gente, eu sou bailarina, eu preciso dançar, preciso ensaiar. E eu ficava, às vezes, saía da avenida 3 horas da manhã, tinha que chegar em casa, dormir rapidinho e já ir para a gravação da novela. Olha a disciplina da bailarina aí, Então, ó. era Pois é, muito mas- difícil. Foi muito difícil. Então, eu acho comissão de frente, sobretudo quando você trabalha com a comunidade tem trabalhos durante o dia. Então, você só pode trabalhar com eles de noite para de madrugada. E isso é muito penoso. E a gente vê então o seu trabalho em diferentes momentos e lugares da escola e onde você se realiza no carnaval. Eu acho que agora eu me realizo com o Mestre Sala e Porta-Bandeira. Eu me encontrei mais com eles. Eu acho que tem mais a minha linguagem. Eu preparo corpos. Eu preparo artisticamente alguém que vai entrar em cena. Então, eu acho que isso tem mais a ver comigo. E Paola, ela foi brindada esse ano. Também O acho. casal dela, os dois ganharam o estandarte de ouro. Né? Mas eles foram O Felipe muito e a Ra- disciplinados. o Felipe Disciplinados, e a ensaiaram. Rafa. Não que os outros não tenham Não também, que mas os eles outros, ganharam mas uma se lapidação acha gigantesca. que ela iria falar alguma coisa fora dessa caixinha? Ela no primeiro ano Não, dela. ela pode trazer que o momento mais trabalhando. marcante dela foi em 91, por Eu exemplo. tô penando, porque não é fácil a gente Eu- manter mas pelo olha, menos 4,10. Quando a gente conversou com a Solange Cruz, presidente da Mocidade Alegre, ela disse que você ganha num ano e no ano seguinte o trabalho não é dobrado, porque dobrado todo mundo faz, é triplicado pelo menos. Eu acho que é um pouquinho isso, Ana, que você vai ter que colocar por em isso que eu já tô jogo. com esse olhar de trazer muitas possibilidades para esses dois corpos e que esses dois corpos possam se superar. Não sei como, porque eles foram lindos mesmo, mas eles vão ter que se superar para que a gente traga um lindo Com certeza. lindo carnaval, que a gente faça um lindo carnaval. Bruno, posso caminhar agora pra gente encerrar nossa conversa? Infelizmente. Se o Bruno quiser voltar a falar de casal de mensagem para Não, bandeira, eu vai ser um quero. prazer. A gente. Hoje ainda ou você quer voltar no próximo episódio? Eu quero. Quando a gente senão chegar eu a falar do deprimo, enredo da gente. Imperatriz. Eu deprimo. Gente, então uma vírgula, antes de eu pedir as palavras finais da Ana, Bruno retoma o assunto de casal de mestre Sala e Porta-Bandeira de maneira editada, por favor, gente. Não, tô brincando, a gente tá brincando aqui, porque A é gente pra tá dar brincando, gente. pra É só dar pra esse ter um humor. certo dinamismo também aqui. É porque, realmente, com a Ana hoje, mas aí eu entraria muito mais num lugar muito técnico. Eu adoraria conversar diversos pontos Tem aí muitos pontos pra gente importantíssimos, né? Do tipo, o espaço cênico, não vou abordar isso. Do tipo, os casais evoluindo ao longo da passarela do samba e não só apenas em frente aos módulos. Então são diversas coisas, mas não vai dar pra gente continuar essa conversa aqui agora. A gente vai ter que convidar Não, Ana sabem o que vai Botafogo acontecer? Vocês que novamente. estão nos assistindo, a gente vai acabar a conversa aqui
E aí a gente sai e fala assim, você não me deixou falar de tal coisa. Eu queria ter falado de tal coisa, você não me deixou. Vai ser assim, Eu não gente. carrego mágoa no coração, eu não sou Não Nutella. carrega a mágoa não, ele já fala logo. Eu não sou sobre Nutella. isso. Já está sendo tão gostoso, tão maravilhoso. É pra gente se divertir. E, É nada, e que eu e o Bruno, carnaval a gente é coisa brinca nisso séria. mesmo. Então, por isso Coisa que a gente séria, tem né? Coisa por isso que a gente seríssima. tem tantas histórias e por isso que a gente tem tanto cuidado também com cada detalhe. Hoje eu comentava exatamente isso, que é tão organizado, tudo é tão bem preparado, com essas regras do, como chama, o abre-alas. Do abre-alas, do manual que do as julgador. pessoas, às vezes, isso é interessante falar num próximo podcast. Claro. Contar sobre isso, o que o julgador recebe, tudo que ele tem que estudar, porque as pessoas acham que eles chegam lá e julgam de qualquer jeito. Não, é um estudo. Então tem que entender que tudo isso tem estudo. Tá aí a por dica da trás. Ana. Vou trazer o livro Abre-alas aqui, o manual do julgador, para quem não viu ainda, tomar conhecimento de como como a gente recebe esse material e como a escola entrega a sinopse do enredo e conta para nós, julgadores, quando estamos em atuação, como vai ser o desfile deles. Mas isso, gente, está disponibilizado também dentro das plataformas da Liga das Escolas de Samba. Ou seja, as pessoas têm acesso a esse livro Abre-alas no dia do carnaval, têm acesso ao manual do julgador, ao regulamento. Tá tudo lá. Talvez falte a gente publicizar isso de uma forma mais intensa. Mas isso está tudo lá. Com certeza. E aí, Ana, agora partindo, infelizmente, já que eu tive esses cortes, né? Sim. Para não tomar um 99 nem um 98, eu tô aqui passando para suas considerações finais, que é assim, uma delícia conversar contigo. Eu queria ficar 3 horas aqui ouvindo você vai conversar falar. mais em outros momentos. Com certeza. Não, para dizer que, primeiro, eu acho que eu me encontrei muito nesse momento com um casal de Mestre e Porta-Bandeira. E assim, é um prazer porque a gente vai vendo pouco a pouco esse trabalho ser construído. E essa coreografia ser construída que vai por pedacinho em pedacinho. E às vezes a gente troca as ordens, a gente vai moldando isso. E isso sim que é prazeroso para um diretor ver esse trabalho acontecer. E sobretudo quando você trabalha com 2 profissionais não só competentes, mas dedicados e querendo progredir. E então, apaixonados. E apaixonados. Eles são pelo que apaixonados, fazem. são verdade. apaixonados. É o mais bonito ali, é isso. É verdade. Então, estou muito feliz, muito obrigada A por gente essa que oportunidade agradece. de já começar a falar do carnaval. E Aqui, Ana, a gente fala que a nossa proposta é falar de carnaval o ano todo. Isso. Então, quer falar de carnaval? Aqui no nosso espaço Carnaval Sem Julgamento é onde você encontra assuntos, histórias, memórias e conversas com as principais personalidades do mundo do samba o ano todo, né, Bruno? É Muito isso. bom. Obrigado, Ana. Ana, obrigada. obrigada. Obrigado. Foi um Dá prazer a mãozinha recebê-la aqui. Paola. Tá aqui, tamo aqui. Muito bom. Foi um prazer, viu, Ana? Muito Obrigada. obrigada. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Bruno, meu colega, meu companheiro, muito obrigada. Vocês que nos assistiram, eu Beijo pra agradeço. todos. E convido vocês para estarem com a gente na próxima semana para mais um episódio do nosso podcast Carnaval Sem Julgamento. Obrigada e até lá. Tchau. Obrigado, gente. Até lá. Tchau, tchau.